É só o que eu consigo dizer. Daqui a pouco estamos terminando. Vamos aproveitar esse finalzinho da vigília. Deus fez promessas Promessas para mim, e muitas muitas delas já se cumpriram. Me ajude agora. Passe o tempo que passar, mas tudo que cumprirá o tempo dele. Ele é o Deus do impossível. Tudo pode fazer. nele vou Esperar, sim, vou esperar em tuas promessas. Vou prosseguir, todos, vou até o fim. Levante sua mão e cante. Vou prosseguir, vou até o fim. não é morte, Não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. hoje eu estou em Suas promessas, as promessas que Deus fez para mim. das promessas que Deus fez. Aleluia. Você está debaixo dessa promessa nesta noite. Me tirou Do deserto, vou no tempo certo. mais uma vez. Vou prosseguir, vou até o fim. Você agora, outra vez. Vou prosseguir para um novo ano, para um próximo ano. Você vai continuar a sua caminhada. Vamos continuar a nossa jornada. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Você agora. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir de suas promessas, de suas promessas, de suas promessas. Aleluia. Vamos aplaudir esse Deus. Diga comigo agora: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome.
bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele, sempre Ele, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Poder assentar. Preste atenção agora. Estamos finalizando. À meia-noite nós vamos dar um brado de glória. Esse brado, eu quero que todos vocês caprichem nele, porque era um grito que está entalado na nossa garganta, por tudo que nós passamos nesse ano tão difícil. Esse brado vai estabelecer na sua vida, para 2022, uma vitória muito grande na sua família, no seu lar, na sua casa. Nós não vamos silenciar. À meia-noite em ponto nós vamos levantar e vamos dar um brado de glória a Deus, irmãos. Nós vamos dizer assim: glória a Deus. Com toda a força que nós tiver, nós vamos glorificando. E esse brado de vitória está dizendo: eu venci, eu cheguei aqui. Eu não desisti, nem tampouco vou desistir. Que esse pequeno testemunho agora, que vocês já conhecem sobre a minha vida, mas vai ser colocado daqui a pouquinho, possa contribuir de alguma maneira para que você tenha um estímulo a mais na sua jornada. No dia 24 de dezembro do ano passado, eu fui entubado às 8h30, né, da noite. E o quadro foi piorando. Eu vou adiantando. Quando completou 4 dias, no dia 28, às 6 horas da manhã, o irmão Fogaça estava ali no viaduto, quando ele viu. O que ele viu? Ele viu um arco-íris. E ele desceu do carro. Não sei se esse arco-íris está diferente, né? Pelo que eu soube, ele falou isso. Isso tem a ver com o pastor. Justamente quando eu estava muito ruim, piorando, né? Então do dia 24, dia 28. E eu me lembrei que o número 4 é um número de libertação. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha, o 4º homem estava lá para libertá-los. Quando completou 4 dias que Lázaro estava sepultado, Jesus chegou e tirou ele das sombras da morte e trouxe ele de volta à vida. E no 4º dia, cadê? Pode ir colocando agora as imagens. Às 6 da manhã, dia 28 de dezembro de 2020, né? Esse sinal apareceu no céu em Porto Velho. Inclusive chamou a atenção até da imprensa aqui local. Não sei se vocês viram a imagem do arco em toda a cidade. Não foi foto que nós tiramos, foi da própria imprensa da cidade. Um arco celeste sobre a cidade. Esse arco, no dia 4 dias depois que eu estava entubado. Então, isso estabeleceu algo, porque o arco celeste representa a ressurreição, a vida. É um sinal de vida, né? Então está aí esse arco, foi visto na cidade, aqui sobre a igreja, sobre a minha casa. Cadê a que está sobre o hospital?
sobre o hospital, aí está, ó, Hospital Central, onde eu estava entubado. Isso era o 4º dia que eu estava entubado. Vejo o arco estava sobre o hospital. Irmão Enoque, quer acrescentar algo? Pastor Marcos, Tira a máscara, por favor. esse dia foi um dia muito difícil. Eu me lembro que já era o dia 28, foi no dia 28 que foi tirada essas fotos, essas fotografias. Nós já estávamos passando por um período de luto até, né? Muito difícil mesmo. Foi um dos piores dias, sim, porque nós nos encontramos com uma realidade muito difícil, que foi a parte financeira, né? Então nós estávamos lidando com as duas coisas, né? Com dois caos ao mesmo tempo. Nesse dia nós fomos lá no hospital fazer os pagamentos, né? Se eu não me engano, a irmã Cheryl esqueceu o cartão, né, irmã Cheryl? Nós estávamos indo, chegamos lá e voltamos. Quando estávamos voltando, nós começamos a perceber o arco-íris. Foi antes, nessa foto já foi a 2ª vez que nós voltamos no hospital. E nós começamos naquela ruazinha, nessa rua de cá. Na hora que nós viramos aqui, nós já começamos a ver um arco-íris, assim, dirigindo. Eu lembro disso, né, irmã Marlúcia? Começamos a ver no carro o arco-íris descendo em cima daqui, né, em direção à nossa casa, a casa do Senhor, né? E aquilo foi algo muito, muito, muito real, uma coisa assim, muito diferente. Eu nunca aconteceu isso, nunca vi algo um arco-íris tão vivo, num momento tão específico, e em cima aqui, né, em direção à igreja, em direção à residência do Senhor. E aí nós pegamos o cartão, retornamos. Quando chegamos lá, já era umas 5h30 da tarde, descemos, e aí o arco-íris estava mais claro ainda, né? E aí eu rapidamente pedi para a irmã Larissa tirar essa foto, porque não era só um arco-íris, né? Ele fechava em cima exatamente do centro do hospital. Então foi algo muito... Aonde eu estava. Aonde o senhor estava entubado, né? Ali estava... Enquanto isso, esse povo de Deus estava orando. Irmão Rosalva, irmã Dâmaris, né? Encabeçaram aí, puxaram. Deus abençoe, irmão Rosalva, irmã Dâmaris, por essa ação, né? Tão positiva. Sim. Entrou em desespero. E os irmãos já se agruparam, né? Para orar. O irmão Rosalva até 24 horas. Sim, 24 horas ele teve essa direção, né? E aí o povo de Deus aqui, com uma fé tremenda, com uma garra e uma disponibilidade que era realmente... Em todo o Brasil e fora do Brasil. Sim. Até em Jeffersonville, Indiana, sim, o irmão Zebrana ficou sabendo da situação. Também estavam intercedendo lá na América. Sim, nós enviamos também o material para o irmão José Brana, na época, para intercessão, né? A igreja de Jeffersonville faz a leitura dos pedidos que eles recebem por e-mail, né? Então nós fizemos esse contato com a igreja de Jeffersonville na ocasião, e eles também intercederam por nós. A irmã Hope mandou um e-mail lá para a igreja. Graças a Deus eles estiveram intercedendo pela gente também. Vários pastores na África do Sul, aqui na América, na América Latina, América Central, vários irmãos, vários pastores, né? Então, no México, na Guiana Inglesa, os irmãos de Trindade e Tobago, e vários irmãos de vários pastores dos Estados Unidos também estavam orando pelo Senhor e também por essa congregação. E é claro que o braço forte foi essa igreja que orou, não mediu esforços financeiramente, disponibilização de horários. Entra o irmão Aguinaldo como um agente de Deus, que muito fez também, principalmente nessa parte financeira. E nós tivemos até um envolvimento ativo por parte do irmão Aguinaldo. Ele mesmo, a gente estava um pouco, né, os irmãos entendem, um pouco perdido, né? Tanta coisa para lidar ao mesmo tempo. E aí o irmão Rosalvo ficou mais cuidando dessa parte de oração, e o irmão Aguinaldo entrou para nos ajudar na parte financeira e acionou todos os seus contatos que ele tinha no Brasil, pastores,
e falou amigos, família. com muitas famílias, com muitos irmãos que ele conhecia, irmãos de Tocantins, de Goiás, de São Paulo, de Minas Gerais. Muitos irmãos em Minas Gerais entraram ativamente, até mesmo indo atrás, né, dessa verba para nos ajudar aqui. E isso foi algo muito, muito forte, irmãos, porque fora os médicos, porque tinha que ser pago todos os meses. O médico era R$700, só o médico, só 2 visitas por dia, R$700 do médico, fisioterapeuta, da cardiologista, se eu não me engano eram 5 ou 6 médicos. Cada visita que eles iam lá era um pagamento de R$300, R$400 cada visita. Resumindo, no dia que eu saí, quanto que nós ficamos devendo? Nada. O hospital... R$128 mil. R$128 mil. Deus cuidou de tudo isso. Amém. Esse foi só do hospital, né? Só a nota do hospital, que é a UTI, o oxigênio e a máquina de intubação. R$128 mil eu recebi essa semana a nota fiscal do hospital. Então, isso prova. Não existia esse dinheiro. Isso prova que Ele é Jeová Jireh. Amém. Isso prova que Ele é Jeová Jireh. Em 25 dias, 24 dias, esse montante foi sendo, né, construído, porque Ele é Jeová Jireh. Deus proverá todas as coisas, né? Sim. Então, o senhor estava mostrando a imagem do arco-íris, né? Dia 28, foi no dia 28, o arco-íris de manhã, logo pela manhã. Sim. 6 da tarde, naquele horário. E naquele dia foi um dia que a moral estava muito baixa, Mamãe Lúcia estava muito triste, estava bastante difícil. Vários irmãos também, embora com muita fé, mas com muito desespero e muito pranto ao mesmo tempo. E naquela noite, ao final do dia, né, eu tive que voltei lá na casa da mamãe. E eu até falei para o senhor... Está aí, vindicação sobrenatural em Porto Velho, em 28/12. Está sobre toda a cidade. Notícia, né? Isso não era outra coisa, não. Era as orações desse povo que ia a seu favor, pastor. Glória não era a Deus, outra coisa, aleluia. Não. Quando o povo do Senhor... Essa é do nosso... Quando o povo do Senhor... Quando o povo do Senhor adora a Deus, o que acontece? Sucedem coisas maravilhosas. Irmãos, não tem jeito de ser como era, né? A gente fica renovado, né? A gente saiu de lá renovado mesmo. Que realidade. Realmente foi muito diferente, foi uma experiência única que eu espero nunca mais passar, mas foi algo que nos fortaleceu bastante. 2 coisas. Primeiro, quando eu ia entrando para dentro, o médico passou para me levar para a UTI, e o enfermeiro junto, né? Eu olhei para você estava descaidinho, né? E veio uma palavra que veio quando o meu irmão, o pastor Júlio, estava no hospital em Goiânia, no oxigênio também. Há muitos anos atrás, uma profecia veio direta de Deus para minha mãe, e Deus disse assim: este acontecimento não é para a morte, é para a vida e para o levantamento de muitos. Daí, rapidamente ele saiu daquela situação, Deus entrou, agiu, e ele está ministrando há vários anos a palavra de Deus, e vários têm sido levantados através do ministério dele. E aí ficou a parte minha, né? Aí eu olhei para ele e saiu isso da minha boca. Eu não premeditei. Eu disse: esse acontecimento, meu filho, não é para a morte, é para a vida e para o levantamento de muitos. Não foi? Isso mesmo. E Deus te ajudou ali? Ajudou, com certeza. Eu fiquei, não só eu, mas eu passei isso que o Senhor nos passou para a igreja, para fortalecer a fé daqueles que estavam orando, né? Então a gente sempre citei isso nos cultos online que estávamos fazendo. E
nos grupos, né, também, WhatsApp, até nos contatos, pessoas que estavam fora da comunhão falavam com a gente, eu sempre falava a mesma coisa, esse testemunho do Senhor. Irmãos, a coisa era tão séria que o médico me colocou num cantinho lá, falou, não deixa ele aqui misturado, era muita gente internada, entubada ao mesmo tempo, e me arrumou um lugarzinho lá, para mim ficar mais separado ali, não tão junto com todo mundo, né? E a coisa era tão difícil, que a maioria daqueles que entraram comigo lá, não voltaram, eles partiram, com 32 anos, eu vi um rapaz de 32 anos morrer do meu lado, deu parada cardíaca, vi eles colocando aquele saco nele, é triste, não é fácil. Então eu estava no vale da sombra e da morte mesmo, e eu via isso, mas você vê que havia simultaneamente um acontecimento, comigo lá e com a igreja aqui do lado de fora. Isso mesmo. E Deus estava trabalhando nas duas extremidades. Deus estava trabalhando com vocês, dando força, coragem para orar, força, fé, e me dando força também lá, para resistir àquela voz que dizia, você vai morrer agora. Eu dizia, não morro, porque eu tenho que terminar uma obra. E você vai morrer, não vou morrer desse mal, não. Eu não vou morrer, porque eu tenho que voltar para terminar a obra de Deus. Isso era constante, e foi a oração que fez isso lá, me deu essa força lá naquela inconsciência. Graças a Deus, né, pastor Marcos? Eu gostaria de lembrar uma coisa, pastor, que me veio aqui, lembrar a igreja, que os livramentos começaram logo cedo, né? O pastor Marcos, ele não foi induzido ao coma por uma medicação padrão, que é o que seria se ele tivesse no SUS, né? No momento de intubação, o Dr. Kenyon, que foi iluminado por Deus a pesquisar histórico médio do pastor Marcos, e ele identificou um histórico registrado através dos atendimentos da doutora Sandra, que é a cardiologista. Não sei se os irmãos se lembram das vezes que o pastor Marcos teve problemas de coração, né? E por causa deste histórico, o medicamento, né, a droga usada para indução do coma era uma outra medicação, porque a padrão causaria uma parada cardíaca no pastor Marcos devido a uma artéria que deveria passar por fora do coração dele e passar por dentro. Então isso foi a primeira, começou aí. Se eu tivesse usado outro medicamento, ele não teria saído do coma simplesmente porque o remédio do coma teria matado ele. A medicação padrão causaria uma parada cardíaca, segundo o médico. Aí eles usaram outra, que graças a Deus nos preservou, né? Amém. Pastor Marcos, sim. Gostaria só de fechar essa parte do dia de 28, no dia que era um dia muito, muito difícil, né? Chegamos, fomos orar, e eu peguei a Bíblia da irmã Marlúcia para orar, para ler, né? Ali eu ia ler o Salmo 23, e eu peguei a Bíblia dela e abri, e a Bíblia abriu sem folheamento, ela simplesmente abriu mesmo. Na hora que eu peguei ela abriu em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 27. Então era um momento que a gente precisava de uma palavra mesmo, de realmente estávamos devastados. E o texto que estava grifado foi este: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parado, e vede a salvação do Senhor para convosco. E ele disse: Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Esse testemunho representa a todos vocês que também passaram, vários irmãos aqui passaram por duras situações com relação ao Covid. Então esse testemunho é seu também. Você também venceu, você também conseguiu passar e atravessar esse momento difícil. Aí então, passados 15 dias,
Passei por aquilo tudo que eu já contei a vocês, lá na inconsciência, mas vendo tudo, vendo que estava piorando, a situação estava difícil. E então, quando eu acordei, eu não sabia o que fazer. Para mim eu estava abandonado, eu estava largado lá, não entendia. A minha mente não compreendia por que eu estava ali. Eu sentia um sentimento de abandono muito grande, como se eu tivesse largado lá. E eu comecei a chorar, a desesperar. E o Dr. Kenny, o médico, chegou e disse: por que o senhor está assim? O senhor sabe que dia é hoje? Eu falei: não. Você sabe quantos dias você está aqui? Eu falei: não. Ele disse: olha, seu Marcos, o senhor passou 15 dias entubado e o senhor é um sobrevivente. O senhor saiu do tubo, seu Marcos. O senhor venceu o tubo. O senhor é um vencedor. O senhor sobreviveu. Aí quando eu olhei aquilo, é o tubo. Aí eu lembro, porque eu fui lembrar, né? O tubo, é verdade. Ele disse que eu ia passar pelo tubo. E eu não tinha visto aquilo acontecer. Então naquele momento caiu aquela consciência. E eu levantei as minhas mãos aos céus e agradeci a Deus. E as lágrimas caíram ali. E eu louvei ao Senhor por Ele ter me tirado daquele lugar. Irmãos, cadê a foto? Esse é eu saindo da UTI. Eu venci o Covid, né? Esse é eu, depois que acabei de sair da UTI e fui para o quarto. Essa que era a situação. Toda aquela ferida que você está vendo na minha boca foi o tubo que causou. Muitos dias entubado, fere toda a boca. Quando eu comia, sangrava. E ali estava alimentando por sonda. Essa era a situação quando eu saí. Estava no quarto. Mais alguma foto? Pode ir prosseguindo. Aí eu já estava mais bonitinho. A irmã Sharon tirando uma foto, uma selfie. Ainda muito debilitado, mas com vida. Aí eu pegando a mão da minha querida esposa, guerreira, ia 3 vezes lá para orar por mim todo santo dia. 3 vezes ao dia ela ia lá e orava. E aí está ela. Esse olhar fala tudo, né? Esse olhar fala tudo. Onde muitas palavras acontecem aí, só num olhar. Gratidão, coração pacificado, a vitória. Quando eu vi essa situação minha, eu pensei assim: Senhor, se o Senhor não me ajudar, como que eu vou fazer desse jeito? Só mexendo a cabeça, os pés, as mãos eram pesadas, não dava conta de me mover. E quando eu entrei dentro desse quarto, eu orei e falei: Senhor, o teu profeta disse que todas as tuas obras são perfeitas, que o Senhor curou 100% o aleijado, o cego, o mudo, que o Senhor libertou inteiramente. Eu levantei a minha mão e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, já que eu voltei, que o Senhor me dê graça para 100% estar recuperado. Anteontem eu fui no Candeias do Jamari de bicicleta e voltei. Os pulmões que estavam condenados pela ciência estão 100% sadios agora. O coração 100% sadio, o meu emocional 100% recuperado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Cadê o restante das fotos? Vai passando. Aí eu já sentei. Vocês não podiam ver essas fotos naquele tempo. Aí eu sentei no sofá do quarto, recuperando, passado pela olaria de Deus. E aí estou eu finalmente, depois de 24 dias, né? No dia 17 de janeiro de 2028, estou eu saindo do hospital, com a mesma roupa que eu fui internado.
Eu disse para eles: tragam, foi isso, né? Vocês levaram. Que roupa que o senhor quer? Eu falei: eu quero a roupa que eu entrei aqui, condenado à morte. Eu quero sair com ela, com a mesma roupa que eu entrei. Eu quero sair para dar glória ao Deus que ressuscita os mortos também. Está aí, despedindo deles. As pessoas choravam no corredor, me abraçavam, choravam. Teve uma enfermeira que foi despedir de mim, disse: é tão bom estar perto do senhor, que eu não sei o que vou fazer agora. O senhor vai para casa, como que nós vamos fazer? É tão bom. Eu disse: não, Deus vai continuar, Deus vai abençoar vocês. E pedir a Deus por todos eles, né, que nos ajudaram tanto. Tem mais alguma foto? Sim, agora coloca aquela foto do arco-íris. Eu quero terminar aqui. Olha aqui, irmãos. Quando o irmão Enoque, eu saí lá de dentro, aquela plaquinha, eu venci o Covid, eles queriam contar tudo o que aconteceu durante o período que eu estava lá, de uma vez. E eu não sabia o que fazer, né? Era muita informação. Mas quando falaram do arco-íris, eu me lembrei dessa mensagem, estatura do varão perfeito, o que representava aquilo. O irmão Enoque disse: eu já tinha lido, papai, nós já tínhamos visto isso. Então está lá. Cadê o arco-íris? Para mim terminar. Vindicação sobrenatural em Porto Velho, em 28/12. Então o profeta diz assim: agora já faz com uns 3 ou 4 anos me chamaram ao hospital de New Albany, onde Boots Rogers estava morrendo de câncer. Os doutores lhe disseram que viveria talvez até amanhã do dia seguinte. E eles disseram: venham logo, ele está morrendo. A família chamou o profeta para orar. Quando cheguei, irmão Branham entrou no hospital, entrou no quarto que aquele irmão estava morrendo de câncer, e nós oramos. O irmão Branham orou dentro daquele quarto que o irmão estava morrendo. E então aquele irmão que estava morrendo falou para o irmão Branham assim: irmão Branham, naquele canto do quarto tem um arco-íris. Aí no canto do quarto tem um arco-íris. Dei a volta para ver e disse: Butsi, sabe o que é isso? Esse arco-íris é um pacto. Tu não vais morrer. O pacto do sangue tem te salvado. Você não vai morrer. O arco-íris representava ali a vida, o pacto da vida. Deus dizendo: você não vai morrer, eu vou te trazer de volta. Você tem sido salvo. Então, Budes, esse pacto, esse arco-íris diz: tu não vais morrer. É o que esse arco-íris estava dizendo o tempo todo, em vários lugares da cidade, sobre a nossa casa, sobre a igreja, sobre o hospital, e depois sobre toda Porto Velho. Esse arco celeste estava dizendo que eu não iria morrer, que eu voltaria outra vez para ver cada um de vocês e prosseguir a minha caminhada. Impus as mãos sobre ele e disse: Senhor Deus, esta visão prova que tu estás aqui conosco, e teu pacto é: pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele foi curado e o levaram do hospital para casa. Depois que o profeta orou, disse: esse pacto, irmãos, é maravilhoso. A gente está aqui para dizer isso. Esse pacto, este arco-íris visto de forma sobrenatural, esse pacto é: pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele ficou são e o despediram do hospital. Mostra agora aí, eu saindo do hospital. O pacto estava dizendo isso: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele ficou são e o despediram do hospital. Aí está a saída do hospital.
Jesus Cristo obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por uma oportunidade como essa. Obrigado, igreja, obrigado, irmãos, obrigado, irmãs, obrigado todos vocês que oraram. As vossas orações trouxeram um arco-íris de Deus para dizer: pelas suas pisaduras somos sarados. E então ficou são e o despediram do hospital. Foi para me despedir daquele hospital. Esse sinal veio no quarto dia, quer dizer o quê? Libertação. Mostra agora eu saindo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele ficou são e o despediram do hospital. Eu fiquei são e fui despedido do hospital. Me trouxeram para casa e hoje eu estou aqui olhando para vocês, para dizer: Jesus Cristo, vamos dizer juntos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Novamente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Vamos ficar de pé, vamos dizer bem forte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você entrar numa luta, quando você entrar num combate, quando você entrar numa prova, lembre-se: o arco celeste está sobre você, o arco celeste está sobre a sua casa, o arco celeste está sobre a sua vida. Glória a Deus. Senhor Jesus, só nos resta agradecer, Senhor, por esse ciclo tão difícil que nós enfrentamos. Mas nessa noite ele está terminando, se completando, com esse pequeno relato, com essas pequenas lembranças. E o que importa, Senhor, é que o arco celeste trouxe de volta a saúde perfeita. Aonde a morte passou, me chamando várias vezes, dizendo que eu não voltaria, a vida veio ao meu encontro. Quando não havia mais nada a se fazer, a vida veio ao meu encontro, e ela virá ao encontro de cada irmão quando passarem por semelhantes provas. Onde essa igreja tão vitoriosa, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. A oração da fé, a oração de vocês, com tamanha fé, cumpriu-se também essa escritura: a oração da fé levantará o enfermo. Aleluia, levantou. A oração da fé levantará o enfermo e o Senhor o libertará. Obrigado, Senhor, por esse ciclo que é finalizado, e que teu nome seja honrado cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.